Cordeiro. Ah, que bom que o Senhor ressuscitou. E hoje nós podemos dizer que vive para sempre o nosso Senhor. Ele vive, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Por isso nós cantamos, aleluia, bendizemos ao Teu nome, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores. Nada pode te conter, nem a morte, nem o inferno, nem o mundo, nem o pecado, nada pode te conter, porque o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina, o Senhor venceu e ressurreto o Senhor está. Vive o nosso Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Bendizemos ao Senhor e convidamos ao Senhor para estar junto conosco neste lugar. Convidamos ao Senhor para ir visitar cada um dos nossos irmãos que estão nesse momento ligados no culto ao Senhor, prestando culto ao Senhor em suas casas. Visita, meu Pai, vai ao encontro de cada um deles, abençoando-os, trazendo paz, porque quando o Senhor chega,
chega, tudo muda, nada permanece do jeito que está. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para comemorar a ressurreição do nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, bom dia para você, bom dia, bom dia. Hoje nós estamos em um dia muito feliz, porque o Senhor vive e Ele domina sobre tudo e todos, nada foge do controle do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, nem a morte pode conter o nosso Senhor, porque Ele reina, Ele vivo está. Ah, minha irmã, meu irmão, você que agora nos acompanha através da Rádio Querigma, ou do Facebook, ou do YouTube, ou do Instagram, que o Senhor seja contigo, te abençoe e te alcance com sua graça e sua misericórdia. Que a bondade do Senhor seja sobre sua vida e que a paz do Senhor te alcance nesse momento, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, para ler a palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ler, a palavra do Senhor nos diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão. Eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus. Aquelas irmãs foram buscar o Senhor cedinho, buscar o corpo dele. Hoje, nós viemos buscar ao Senhor também. E o interessante é que elas haviam se preparado e preparado algo para trazer para o Senhor, achando que ele estava morto. Mas os anjos disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? O nosso Senhor está vivo. Hoje nós não o procuramos entre os mortos. Hoje nós temos a certeza que ele está vivo e que está no nosso meio. A palavra do Senhor nos garante que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor estaria. O Senhor está neste lugar, o Senhor está aí lhe visitando, meu irmão, minha irmã. O Senhor é contigo, o Senhor está para te abençoar, o Senhor está para te visitar. Ele veio ao teu encontro. Ah, minha irmã, você nesse momento se dispôs a estar na presença do Senhor, e Ele está vindo ao seu encontro. Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros, diz o Senhor. O Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. O Senhor tem sido presente nas nossas vidas. E nós estamos aqui porque cremos no Senhor. Cremos que Ele vai ao nosso encontro. Mesmo que nós não possamos nos reunir como igreja, mas nós podemos, onde quer que estejamos, estar na presença do Senhor. O Senhor vem nos visitar. É por isso que Ele diz que é onisciente, onipresente e onipotente, porque o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor vê tudo o que se passa. O Senhor é onipotente, tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Nós nos reunimos no nome do nosso Senhor Jesus. E eu queria trazer para você, meu irmão, alguns avisos já de antemão. Queria dizer para você, ontem nós tivemos um momento maravilhoso, poder rever alguns irmãos, ainda que de longe, mas com muito carinho e atenção de cada um deles, que se dispuseram a estar conosco naquele momento de interação. Nós tivemos um nosso momento de crescimento, do conhecimento da palavra do Senhor, nos divertimos, nos
Podemos conversar, dialogar, brincar. Foi um momento realmente de interação, muito gostoso. Sábado que vem tem de novo. Você não pode ficar de fora. Todos os dias nós temos a nossa leitura diária. Não esqueça de parar na presença do Senhor para orar, para buscar o Senhor, para ler a sua palavra. Você agora está tendo tempo de sobra. Invista esse tempo para buscar ainda mais ao Senhor. Na terça-feira, nós temos o nosso KL. Nosso culto, o culto em nossas casas, o querigma nos lares. Você pode ter o culto na sua casa. Convide o Senhor para lhe visitar. Também, nós todos os dias estamos tendo um momento de oração com a equipe de intercessão. Todos os dias a equipe de intercessão para às 3 da tarde para buscar o Senhor e clamar ao Senhor pela nossa nação. Sabe o que tem sustentado a nossa nação de pé, meu irmão? As orações do povo de Deus. É o Senhor quem tem estendido as suas mãos poderosas e o povo de Deus tem clamado ao Senhor, buscado ao Senhor, para que o Senhor possa intervir na nossa nação e possa tirar toda a perspectiva humana, frustrar toda a perspectiva humana em relação a esse vírus e que possamos nos surpreender com o agir do Senhor e com o que Ele vai fazer. Pedimos diariamente ao Senhor, juntamente com os nossos irmãos, em nossas casas, mas ligados e sintonizados no Senhor. Na quinta-feira, nós temos a nossa videoconferência, que você pode participar também. Participe, a gente quer ver o seu rosto, quer escutar a sua opinião, quer ver aquilo que você tem entendido a respeito do que nós temos trazido como estudo da palavra do Senhor. No sábado tem interação de novo, à noite, às 7h30. E no domingo estamos aqui mais uma vez no nosso culto online. E, meu irmão, minha irmã, você não pode deixar de orar pela nossa nação. Estamos orando pela nossa nação, pelos nossos governantes. Estamos orando pela esposa do presidente, para que ela seja uma sábia conselheira. Ela é a pessoa que está mais perto dele, é a pessoa que pode influenciar. E que ela seja instrumento de Deus na vida dele, para influenciar a vida dele, para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Eu e você podemos também fazer a nossa parte, orarmos, intercedermos pela nossa nação. Não seja daqueles que torcem para que as coisas deem errado, só para dizer que tinham razão. Não, meu irmão, não faça essa loucura, não cometa essa burrice, mas, pelo contrário, se junte a cada um de nós para orarmos e intercedermos pela nossa nação. Que se tudo for bem na nossa nação, que se tudo for bem no nosso estado, que se tudo for bem no nosso município, nós iremos bem. Nós seremos beneficiados, nós seremos privilegiados de termos tudo sob controle. Nós oramos, intercedemos e pedimos ao Senhor pela nossa nação e pelas nossas autoridades. Eu queria convidar você agora a adorar ao Senhor e convidar o Espírito Santo para ser bem-vindo na sua casa, na sua família nesse momento. Louve ao Senhor junto conosco, adore-o em nome do Senhor Jesus. Você e eu estamos aqui para cultuarmos o nosso Deus. Aleluia. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aí na sua casa, meu irmão, cante esse louvor ao Senhor. Aí fale com o Senhor e convide o Espírito Santo de Deus para que Ele vá aonde você está, para que Ele ocupe os espaços no coração de cada um dos seus familiares. Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo. Não há nada igual, não há nada melhor, não há nada que se compare, Senhor. E nessa manhã nós oramos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos como igreja do Senhor, não agora limitados por paredes,
mas espalhados, meu Deus, mundo afora. Queremos pedir ao Senhor que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Rei dos Reis. Nessa manhã, nós nos achegamos, Pai, à Tua presença, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que o Senhor é o Todo-Poderoso. Queremos pedir ao Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda iniquidade. Senhor, dá-nos um coração semelhante ao de Jesus. Senhor, ouve as orações feitas pelo mundo afora. Meu Deus, o mundo se dirige ao teu trono, ao trono do Todo-Poderoso, ao trono do Rei dos Reis. Ó Senhor, nós nos dobramos perante o Senhor e pedimos que venha o teu reino, que seja feita, meu Pai, a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Sabemos, meu Deus, que tu estás no governo da história, tu és aquele que reina para sempre. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és aquele que prevaleceste, Jesus, contra o pecado, contra Satanás, contra a morte. Tu venceste, Jesus, e nós vencemos contigo. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos chamou para ti, o Senhor nos limpou, o Senhor nos transformou, e agora, unidos a milhões de pessoas espalhadas pelo globo terrestre, dizemos: amamos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo em nome de Jesus. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Peça ao Senhor, peça ao Senhor, vem inundar, Senhor. Oh Senhor, vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, continuando na presença do Senhor, mais uma vez, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 25. Eu gosto muito desse versículo. A palavra do Senhor é perfeita e ela nos atinge, ela nos alcança em nossa totalidade. Ela nos alcança na simplicidade do nosso ser e na grandeza do nosso Deus. E eu queria convidar você, Êxodo, capítulo 23, versículo 25. A palavra do Senhor nos diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Meu irmão, minha irmã, não existe privilégio maior do que você e eu servirmos a um Deus tão grandioso.
e que promete autorizar a prosperidade, promete autorizar a sua bênção sobre as nossas vidas. Ele diz: servireis ao Senhor vosso Deus, nosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Só quem pode tirar essa enfermidade, irmãos, do nosso meio é o Senhor. Quando Ele diz basta, basta. Basta uma palavra do Senhor e tudo mudará. E a bênção do Senhor alcança a nossa água, alcança o nosso pão. Ele tem providenciado tudo o que você precisa. O salmista dizia: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você e eu, meus irmãos, temos um pão, e não é um pão qualquer, é um pão abençoado pelo Senhor. A nossa água é abençoada pelo Senhor, e é Ele quem tira do nosso meio as enfermidades. Eu peço ao Senhor que cubra agora com seu sangue, o Senhor Jesus, que derramou aquele sangue precioso, sangue poderoso sobre as nossas vidas. Eu peço que esse sangue precioso esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre tudo que é nosso, meu irmão. É a proteção do Senhor que irá nos guardar, que irá nos livrar de todo mal. Se Ele não fizer, quem pode fazer, meu irmão? E eu trago essa palavra também como incentivo para que você permaneça fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. Sirva ao Senhor com o que você tem, e a poderosa mão do Senhor irá te abençoar, te guardar. Você não pode trazer o seu dízimo à casa do tesouro, mas pode fazer com que chegue à casa do tesouro. Nós temos disponibilizado contas que você pode fazer transferências, e se você quiser, entre em contato com a nossa tesoureira. Ela vai disponibilizar os números das contas que você precisa fazer a entrega dos seus dízimos, as suas ofertas. Também nós estamos durante a semana, de segunda a sexta-feira, com Everton aqui na escola. Ele está dando um expediente. Você pode, se você quiser trazer e depositar no gasofilácio, pode fazer também. De segunda a sexta-feira, de 8 às 12, nosso irmão Everton está aqui também, juntamente com o pastor Almir, alguns dias, que você pode também entrar em contato. Nas quartas-feiras, meu irmão, nós temos o nosso discipulado, que você pode participar também. Aproveite esse tempo para investir na sua vida espiritual, para investir na sua busca pelo Senhor, para se revestir do poder de Deus. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E você está tendo a oportunidade, o privilégio de estar na presença do Senhor. Eu queria convidar você mais uma vez a orar junto comigo, a apresentar os seus dízimos e as suas ofertas diante do Senhor. Ainda que você não esteja com Ele em mãos, mas você já decidiu ser fiel ao Senhor, já tomou essa decisão, já tomou essa atitude, e nós vamos orar e apresentar ao Senhor. Porque o Senhor tem encontrado fidelidade no coração do seu povo. O Senhor tem abençoado o seu povo. Ele tem trazido sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Nada tem nos faltado. E eu queria convidar você. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos agora os dízimos e as ofertas que o teu povo tem trazido. Meu Deus, ainda que por meios virtuais, meu Deus, o teu povo tem trazido, outros têm trazido pessoalmente os dízimos e as ofertas, mas nós abençoamos o teu povo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja movendo sobre a vida do teu povo, suprindo as necessidades do teu povo. O Senhor tem providenciado tudo aquilo que eles precisam. Tem chegado até eles o suprimento, tem chegado até eles a abundância. E se o pão tem chegado na mesa de cada um de nós, se a água tem chegado nas nossas mesas, é porque o Senhor tem providenciado. E que o Senhor abençoe o teu povo com paz, com saúde, com refrigério. Que o Senhor abençoe o teu povo com prosperidade que vem da tua parte. É a tua bênção que enriquece, e junto a ela não vem dores. Que o Senhor nos abençoe com essas bênçãos que só o Senhor tem para cada um de nós.
E que privilégio nosso, meu Deus, poder servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabemos que tudo que temos e somos veio da parte do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando as nossas vidas, abençoando o teu povo, no nome de Jesus. Queria convidar você a continuar adorando ao Senhor. Desta vez nós vamos adorar ao Senhor com o louvor, o cordeiro e o leão. Irmãos, o cordeiro foi entregue e o leão está cuidando de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Continue agora na presença do Senhor, recebendo mais do Senhor através da sua palavra. Que o Senhor continue te abençoando no nome de Jesus. Aleluia. Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Irmãos, graças a Deus nós estamos juntos aqui para anunciar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. O nosso Cordeiro Pascal, anunciado durante todo o Antigo Testamento.
E João teve o privilégio de discerni-lo. A palavra do Senhor nos mostra que desde o Antigo Testamento sempre houve uma manifestação do anúncio do que iria acontecer na cruz do Calvário. Na quinta-feira passada, na nossa videoconferência, nós conversamos sobre o substituto. E nós vimos que Jesus nos substituiu. Assim como o cordeiro substituiu Isaac, assim como o cordeiro substituiu os primogênitos no Egito, assim como durante toda a história havia uma celebração anual de substituição, anunciando de que um iria morrer por todos. E um dia, João Batista olha para o nosso Senhor Jesus e discerne quando diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma única morte foi suficiente. O último altar foi a cruz do Calvário. A partir dali, não houve mais necessidade de animais morrerem em substituição. A partir dali, o que era para acontecer, aconteceu. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus disse: está consumado. Hoje eu e você usufruímos dos benefícios do que aconteceu no Calvário. E essa manhã de Páscoa, essa manhã de ressurreição, nós estamos aqui juntos para dizer que Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Eu quero desafiar você a estar atento àquilo que nós vamos compartilhar. A mensagem dessa manhã tem como título: Quando o leão saiu da cova. Quando o leão saiu da cova. Meu irmão, minha irmã, eu quero contar para vocês um pouco essa manhã uma história que tem alguns personagens. A primeira personagem desta história será chamada de pecado. A segunda personagem da história será chamada de Satanás. A terceira personagem dessa história será chamada de morte. E a quarta personagem dessa história será aquele que é o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Senhor da vida, o Nazareno, o Filho de Deus. Durante 3 dias, muitas coisas aconteceram. Da sexta-feira para o domingo, muitas coisas aconteceram. Na sexta-feira, nós encontramos o nosso Senhor Jesus chegando como o Cordeiro. E no domingo, nós iremos percebê-lo, nós iremos vê-lo como o leão. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, nós encontramos o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 7 do capítulo 53,
também está escrito: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui nós encontramos o profeta falando do Senhor Jesus, não é? Como o cordeiro que foi enviado, que assumiu, não é, a minha culpa e a tua culpa. Isaías, que viveu 600 anos antes de Jesus, ele fala claramente sobre isso. E ele diz: olha, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Quantas e quantas vezes não é assim que nós olhamos para o Senhor Jesus? Algumas pessoas nem sequer conseguem assistir alguns filmes, porque são comovidas, são levadas às lágrimas. Por quê? Porque veem Jesus como alguém que era aflito e oprimido. Porque ele sofreu aquilo que eu e você precisaríamos sofrer. Eu e você passamos por aquilo que ele iria sofrer. A palavra do Senhor diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. E é assim que algumas pessoas olham para Jesus ainda hoje. Algumas pessoas têm pena de Jesus, mas eu quero dizer para você, você está equivocado. Jesus não sofreu tudo aquilo sem saber o que estava sofrendo. Ele não passou por tudo aquilo sem saber o que estava passando. Ele tinha plena consciência de tudo que estava atravessando. E nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus. Mas por quê? Porque ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O meu pecado e o teu pecado foram imputados em Jesus quando ele estava na cruz do Calvário. Ele não havia pecado, o justo morrendo pelo injusto. E sabe o que é interessante? É que ele fez isso voluntariamente. Ele disse: olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Por vezes tentaram persuadir Jesus de não ir ao Calvário. Até o amigo dele, o apóstolo Pedro, quando ouviu ele dizer que iria para o Calvário, ficou, extasiado, ficou surpreso e disse: não, Senhor, longe de ti que se tu faças isso, tem pena de ti mesmo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus sabia o que veio fazer na terra. Ele veio morrer no meu lugar e no teu lugar. O castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre ele. Ele não abriu mão de pagar o preço que precisava ser pago. Ele não deixou de lado essa oportunidade. Ele trouxe para nós a oportunidade de uma nova vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, é verdade. Ele foi humilhado e não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi provocado muitas vezes, mas ele, como cordeiro, ficou calado. Foi cuspido, humilhado, xingado, provocado, mas ele não abriu a boca. E o apóstolo Pedro diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro disse: olha, aquela morte foi suficiente. Nós não sacrificamos Jesus todos os domingos. Quando nós celebramos a ceia, nós não estamos fazendo um novo sacrifício, não. Não há um sacrifício incruento, não. Porque o último sacrifício
foi feito, e ele foi feito com sangue. E sabe o que é interessante? É que no Antigo Testamento, quem participava do corpo, não é, do animal, do cordeiro sacrificado, era apenas o sumo sacerdote. Hoje, não mais é assim. Hoje todos nós podemos participar do pão e do vinho. Já parou para pensar? O que seria o pão sem o vinho? O corpo tem um significado, mas o sangue também tem um significado. Sem o sangue de Jesus, não há remissão de pecados. Sem o sangue de Jesus, não há quebra de maldições. Sem o sangue de Jesus, nós não seríamos comprados para Deus. Então, celebrar a ceia só com o pão é um absurdo. Por quê? Porque negaria toda a obra da aliança, porque a aliança foi firmada com sangue. E que sangue? O sangue do Cordeiro de Deus. Precisava ser derramado sangue. Não há como Jesus pagar por meus pecados e pelos teus pecados se o sangue dele não fosse vertido. Mas ele derramou seu sangue por mim e por você. E hoje, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! O Cordeiro. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, qual foi o resultado de tudo isso? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu irmão, lembram que eu disse que para vocês que ia contar uma história de 4 personagens? Pois é, quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele pisou na cabeça de Satanás. Estava escrito que ele pisaria na cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Por isso que Jesus não abriu mão de ir à cruz, porque quando ele foi à cruz do Calvário, ele pisou na cabeça de Satanás. Satanás é uma serpente com a cabeça esmagada pelo calcanhar do Cordeiro de Deus. Ele pisou na cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça da serpente, ele nos deu vida e perdoou todos os nossos pecados. Lembram que eu falei de uma personagem chamada pecado? Quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele resolveu o problema do pecado. Ele resolveu o problema do pecado. Aquilo, o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você. Eu e vocês tínhamos um escrito de dívida. É como se fosse uma nota promissória, onde tudo que nós fizemos de errado contra Deus estivesse anotado. Ali estava o escrito de dívida. E um dia eu e você teríamos que pagar por esse escrito. Um dia essa promissória ia chegar, um dia a conta ia chegar. Mas eu quero dizer para você que antes da conta chegar para mim e chegar para você, Jesus disse: Pai, eu pago a conta dele, Pai, eu pago a conta dela. Mas havia um preço, porque o salário do pecado é a morte.
E a única maneira de pagar o pecado era morrendo. E Jesus disse: Pai, eu dou a minha vida em lugar da dele. Eu dou a minha vida em lugar da dela. Pai, eu pago a dívida. Pai, eu dou a minha vida por ele. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado. Foi rasgado. Não há mais dívida, meu irmão. Não há mais dívida, minha irmã. Jesus pagou a tua dívida. Jesus pagou a minha dívida. Jesus pisou na cabeça de Satanás. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra diabo significa acusador. O diabo nos acusava perante Deus e dizia: ali está um pecador, ali está uma pecadora, e a tua lei diz que o salário do pecado é a morte, aquele pecador tem que pagar pelo que fez. O diabo nos acusava perante o Senhor, mas agora, com a dívida paga, o diabo não pode mais nos acusar, porque quando ele olha para nós, está o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. E agora, meu irmão, nenhuma condenação há para mim e para você. Glória a Deus. Aquilo que era contra nós foi removido. Diga aí: eu não devo mais. Jesus pagou por mim. Aleluia! Foi isto que aconteceu, e ele despojou os principados, ele despojou as potestades, ele tirou os argumentos, ele tirou as justificativas, ele tirou os direitos. Jesus despojou, ele foi lá e arrancou. Você estava preso, eu estava preso, nós éramos escravos do pecado, mas Jesus foi lá e nos libertou. Nós éramos escravos do diabo, mas Jesus foi lá e nos libertou. Aleluia! Sabe qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? O que Paulo diz, escrevendo aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Ao ir à cruz do Calvário, irmãos, Jesus resolveu dois grandes problemas que nós tínhamos: o problema do pecado e o problema do diabo. Ah, meu querido, é por isso que ele merece tudo de todos nós. É por isso que Apocalipse 5, 11 e 12 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. É por isso, irmão, que eu e você podemos dar a Ele tudo de bom. É por isso, porque Ele comprou para si gente de toda raça, povo, tribo e nação, milhões e milhões, milhares e milhares. E um dia todos nós estaremos perante Ele, diante do trono, dizendo: digno é o Cordeiro, aleluia, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria, força e honra, glória e louvor. Mas, meus queridos, havia ainda um problema. Lembram da historinha? Eram 4 personagens. A primeira, o pecado, que foi vencida na cruz. A segunda personagem, o diabo, que foi vencido na cruz.
mas ainda havia um inimigo a ser vencido. E qual era esse inimigo? Esse inimigo não foi vencido na cruz. Que inimigo é esse? A morte. Na sexta-feira, a vitória contra o pecado e Satanás foi estabelecida. Mas havia um inimigo a ser vencido. E este era e é o mais temido pelos homens: a morte. Os homens temem a morte. E nós estamos em um contexto mundial hoje, onde todos estão com medo da morte. Todos estão com medo que ela chegue. E todos nós estamos dentro de nossas casas. Todos nós estamos isolados. Por quê? Porque o inimigo chamado morte está andando pelo mundo. Lá no Egito, o anjo da morte entrou na casa dos egípcios e os primogênitos foram mortos. Hoje, o anjo da morte está rodando pelo mundo afora. E ricos e pobres estão com medo da morte. Sábios e simples estão com medo da morte. Poderosos e pessoas anônimas estão com medo da morte. Todo mundo está com medo da morte. E quem pode vencer a morte? Porque na sexta-feira o pecado foi vencido. Na sexta-feira o diabo foi vencido. Mas havia ainda um inimigo a ser vencido. E todos nós ficamos em silêncio. Vocês lembram do sábado? Na sexta-feira houve alvoroço, mas no sábado houve um silêncio. E ainda hoje esse silêncio existe. As pessoas ficam pensando: quem pode vencer a morte? Ah, meu irmão, minha irmã. Ah, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Aleluia! Mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-vos elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. Só que no meio do caminho, irmãos, apareceu alguém. A Bíblia diz: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Ah, meu irmão, no domingo, o maior inimigo do homem foi vencido. A morte foi vencida. Aleluia! Agora o leão saiu da cova. O leão da tribo de Judá apareceu. Não agora como um cordeiro, mas agora como leão. O vencedor, o guerreiro, o destemido, o poderoso, o vitorioso, o Senhor da vida, prevaleceu contra a morte. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão, irmãos, é como uma vara que tem uma ponta, que algumas pessoas usam para atiçar os bois, o carro de boi. E a morte usa o aguilhão para segurar as pessoas. Mas Jesus, ele quebrou o aguilhão da morte.
Jesus venceu o último inimigo dos homens. Jesus venceu o meu último inimigo, o teu último inimigo. Ah, meu irmão, o anjo disse: ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Irmão, eu e você estamos aqui nessa manhã porque ele ressuscitou. O leão rugiu e a morte teve que se calar. A morte teve que recuar. O leão rugiu. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aleluia! Deus ressuscitou, meus irmãos, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse por ela retido. É isso que Pedro diz em Atos 2, 23 e 24. A morte quis aprisionar Jesus. A morte quis segurar Jesus. Ah, meu irmão, mas ao terceiro dia, ele se levantou. Ele quebrou as cadeias, ele rompeu os grilhões, ele quebrou aquela vara de acusação. Ah, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Aleluia! Essa é a nossa fé, meu irmão. Essa é a minha fé e a tua fé. Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor de mortos como de vivos. Jesus venceu o pecado. Ele não pecou. Tentaram ele até o último momento e ele não pecou. Ah, ele venceu Satanás. Ele pisou na cabeça da serpente, despojou os principados e as potestades, e ele venceu a morte. Ah, meu irmão, minha irmã, nós somos o povo do túmulo vazio. Nós não celebramos um Cristo morto, nós celebramos um Cristo vivo. É por isso que na nossa cruz não tem nenhum bonequinho, não tem nenhuma imagem. Não, a nossa cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Ele está sentado no trono. Aleluia! E isso deve encher o teu coração de fé. Você está tendo luta contra o pecado, busque em Jesus a vitória, porque Ele já concedeu a vitória, Ele já conseguiu a vitória. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não da lei. É isso que diz a palavra do Senhor. O diabo tem tido vitória contra você. Eu quero dizer para você, não aceite. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome do Senhor, expulse demônios. E em terceiro lugar, não tenha medo da morte. Sabe por quê, meu irmão? Porque ainda que morramos, viveremos. Aleluia! É isso que o mundo não entende. Foi por isso que a igreja chegou até aqui. O Império Romano, outros impérios já tentaram calar a voz da igreja, tirando a vida dos cristãos. Mas como tirar o que não é nosso? Ninguém pode tirar a nossa vida, porque ela não é nossa, ela é do Senhor. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você, irmão, você, irmã, nós temos vida eterna, ainda que venhamos morrer fisicamente, ao soar da trombeta. Ah, irmãos, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos céus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. O dia que o leão saiu da toca, o dia que Jesus saiu para testemunhar para todos, nos céus, na terra e embaixo da terra: eu sou o Senhor.
Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós vamos ouvir um louvor nesse momento, que nos fala sobre isso. E eu quero que enquanto você ouve esse louvor, você esteja aí ligado em Deus. E diga: Senhor, o Senhor venceu. E eu vou vencer também, porque eu estou contigo. Eu sou do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu ando na presença do Senhor. Eu vou vencer, porque eu sou do Senhor. E assim como tu venceste, eu vou vencer. Aleluia. Onde está, ó morte, a tua vitória? O Rei ressuscitou. Aleluia! E Ele venceu para sempre exaltado, para sempre adorado. O Rei que morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Aquele que venceu o pecado, aquele que venceu Satanás e aquele que venceu a morte. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Aleluia! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, anjos ficaram pasmos, demônios ficaram pasmos, seres humanos ficaram extasiados. O próprio diabo não entendeu o que estava acontecendo. Ele estava vencendo, Jesus estava vencendo, Ele estava ressuscitando. Aleluia! Para sempre exaltado, para sempre adorado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito é o teu nome para todos sempre. Amém. Aleluia. Continue agora na presença do Senhor com as nossas outras igrejas. E logo em seguida teremos outros cultos, o dia inteiro de culto para adorar ao Senhor. Receba a bênção do Senhor nesse momento. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, continue na presença do Senhor. Boa semana para todos, fique na paz. Quero lembrar você, daqui a pouco o culto da igreja de Correntes. Fique ligado. Depois do almoço, a igreja de Jupi estará adorando ao Senhor. Em seguida, teremos a igreja de Jurema adorando ao Senhor. Depois a igreja de Canhotinho. Em seguida, teremos a igreja em Bom Conselho. E por fim, a igreja de São João. Um dia na presença de Deus. Se ligue na Rádio Querigma. Se ligue no Facebook, se ligue no Instagram, se ligue no site da igreja. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, vá lá, se inscreva. É muito importante para que nós possamos ampliar o alcance de tudo o que Deus tem feito por nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.